Olá, graça e paz no nome de Jesus. Hoje eu tenho uma mensagem poderosa, uma mensagem do coração de Deus, uma mensagem de amor. Ela vem lá em Marcos 5, o endemoniado gadareno. E chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, no cemitério, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeia, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões e migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E indagou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma manada de porcos, e eles diziam: Os demônios lhe rogavam: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ver com Jesus, e viram os endemoniados que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Aqui, meu irmão, minha irmã, nós temos vários tópicos desta palavra que dá para fazer várias mensagens para edificar a sua vida, dar o crescimento espiritual, dar o entendimento da palavra, para que possa viver diariamente uma vida de obediência, de santidade e de retidão diante do nosso Deus e Pai, Jesus Cristo, Senhor e Salvador de nossas vidas. Por isso há necessidade de ir aos cultos, ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Há necessidade também de ter uma vida de devocional, um momento com Deus, uma comunhão com Deus, orando, falando com Deus em nome de Jesus, buscando a presença do Espírito Santo.
Santo e meditando na palavra diariamente, além de precisar envolver tua família, envolver o marido, envolver a esposa e envolver os filhos nessa devocional. Mas aqui eu vou extrair alguns momentos, algumas mensagens para edificar a sua vida por esse tempo que você viver. Então vamos ver aqui que Jesus saiu de onde ele estava, pegou um barco e foi para o lado dos Gadarenos. Ali Jesus está demonstrando um grande amor, porque lá em Gadareno, aonde foi encontrar esse endemoniado, somente um foi evangelizado, somente o Gadareno que foi liberto daqueles demônios. Então aqui nós vemos este amor imenso de Deus, que enviou teu Filho Jesus para alcançar as almas e para libertar-nos dos grilhões, dos pecados que nos prende e que prende o mundo. Então eu quero frisar que o amor de Jesus, ainda que seja uma pessoa, ele sai da onde ele está e ele desvia do caminho dele e vai em busca daquela alma, assim como ela fez com aquela samaritana naquele poço onde ele foi beber água. Ali também só foi a samaritana evangelizada, aquela samaritana convertida por Jesus Cristo. Nós vemos outra parte da mensagem, além do amor de Deus que foi em busca deste Gadareno, nós vemos que os demônios, ele tem que temer aqueles que têm a Jesus Cristo. Nós não podemos viver com medo, nós não podemos viver em tentação de pecado, viver em pecado, dar vazão para a tentação e o demônio entrar nas nossas vidas. Nós precisamos ter o nosso Deus, como eu falei no começo, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de comunhão com Deus na palavra e buscando o Senhor na igreja para adquirirmos fé e ficarmos protegidos pelo poder de Deus. Nós precisamos ficar cheios da unção do Espírito Santo para que todo mal que queira atingir não vai encontrar brecha nenhuma e vai temer as nossas vidas. Então o demônio não pode entrar nas nossas vidas, porque nós já fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus naquela cruz aonde ele levou todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todas as enfermidades e doença, e ressuscitou, nos garantindo a vida eterna. Hoje, vivendo com Cristo, demônio nenhum pode entrar em nossas vidas. Por isso, não podemos dar brecha para o inimigo. Aqui nós podemos ver que a legião de demônios que havia sobre esse rapaz era um rapaz muito perigoso, vivia amarrado, porque com certeza era muito violento, ele vivia uma vida, numa sujeira, numa coisa ruim, feia de ver, sem tomar banho, perigoso, dormindo no cemitério. Então com certeza ele era terrível naquele lugar. Então nós podemos ver que quando Jesus simplesmente expulsou o demônio, o próprio demônio reconheceu Jesus, e eu creio que era uns 2.000 porcos também, como assim está dizendo que era mais de 2.000 demônios, e eles pediram para que saísse fora, não da província, mas que libertassem ele, pediram até para que entrassem naqueles porcos, e eles entraram, Jesus expulsou, e com os porcos foram precipitados naquele despenhadeiro, e aquele menino, aquele moço ficou liberto. Nós podemos ver outra mensagem aqui, que quando aquelas pessoas que viram a obra de Jesus Cristo, expulsando aquele moço, todos os demônios, e as cadeias e os grilhões caíram, e que Jesus, com certeza, alguém já veio, já apoiou, e deu roupas limpas para ele. Isso quer dizer que quando nós nascemos de novo, aquela veste nossa de pecado, aquela veste de sujeira que nos faz mal para nossas vidas, para
sociedade aonde nós vivemos, esse mal, ele cai por terra, em nome de Jesus. O pecado é afastado, a tentação já não dá mais vazão para a tentação a nossa vida. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos libertos pelo poder do nome, pelo poder do sangue e pelo poder do Espírito Santo que em nós habita. Nós podemos ver então que este homem, quando viu aquele moço restaurado, ele saiu para a cidade a comentar, nos campos a comentar. Aí então nós vemos que ele está enviado para falar da salvação, para contar as obras que Jesus fez naquele moço. Da mesma forma, quando aquele moço vestido em perfeito juízo, que todos temeram, ficaram temerosos, como que poderia ter acontecido aquilo? Então, aquele moço saiu e quando Jesus foi embora para pegar o barco, aquele moço pediu para ir com Jesus e talvez evangelizar e ser um discípulo de Jesus juntamente. Mas Jesus não deixou e disse para ele, não permitindo, disse, vai para a tua casa, vai para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Aqui nós aprendemos que quando nós somos convertidos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus, nós devemos então, dentro da própria casa, evangelizar os nossos parentes, evangelizar as pessoas que convivem com a nossa vida diariamente, ainda que seja aqueles parentes longe, com o nosso testemunho da libertação de Jesus, da conversão de Jesus, da nova vida que levamos em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, nós vamos testemunhar e alcançar os nossos parentes com essas maravilhas que Deus faz em nossas vidas. Aqui então nós vemos que aquele gadareno liberto, ele saiu a evangelizar a casa dele, como Jesus disse. E no último versículo, e ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Então aqui ele saiu como um evangelista, como um missionário, como uma pessoa que, independente de cargo na igreja, ele está cumprindo o ide de Jesus Cristo, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então aqui ele já estava evangelizando a cidade de Decápolis. Ele sozinho, que tinha sido liberto dos pecados, liberto dos demônios, agora ele era um discípulo de Jesus Cristo, não cristão, um discípulo de Jesus Cristo, discipulando todas as pessoas, os habitantes de Decápolis, evangelizando a cidade de Decápolis. Fica aqui então esta mensagem de amor de Jesus, que desvia do lugar aonde ele vai e vai para salvar apenas uma vida que seja. E essa vida salva, restaurada, ela sai a evangelizar milhares de milhares. E assim a obra do Senhor continua, anunciando o Evangelho do Reino, anunciando a verdade que está em Jesus Cristo, aconselhando as pessoas, mostrando as maravilhas que Deus faz, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Jesus Cristo. Então creia, receba Jesus como Senhor e Salvador, e você que já tem, saia a evangelizar a tua família, aonde você trabalha, aonde você vai passear, seja um discípulo de Jesus, assim como aquele gadareno, e não se esqueça das maravilhas que Jesus fez na tua vida, em nome de Jesus. Fica aqui esta mensagem de amor, de fé, de esperança, restauração, salvação, vida eterna com Cristo Jesus. Um grande abraço, até a próxima mensagem, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Fica com Deus.